O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Antônio Carlos. Ele é diretor de TI da APM, Associação Paulista de Medicina. Ele nos fala sobre o projeto de telemedicina do estado de São Paulo. Bom dia, doutor Antônio Carlos. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo contato. Doutor, desde a pandemia, principalmente desde o início da pandemia, a gente tem escutado e falado e discutido sobre telemedicina, né? E há uma parceria muito importante com a Associação Paulista de Medicina. Queria que o senhor falasse primeiro, então, sobre essa parceria. Então, a gente tem acreditado na telemedicina desde o ano passado, 2019, quando teve uma publicação de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 2227, em fevereiro de 2019. Nesta época, logo em seguida, teve uma revogação desta resolução por pressão dos Conselhos Federais de Medicina e a APM iniciou um debate sobre esse tema, inclusive com a criação de um congresso, que foi o Global Summit de Telemedicina. E depois, com a pandemia, né, a gente teve que acelerar todo esse processo, que foi agora no começo do ano. E a gente, dentro desse debate que foi iniciado no Congresso no ano passado, a gente acabou sendo um protagonista desse processo entre as entidades médicas. Fizemos vários eventos com vários especialistas nesse tema, e hoje eu acho que o ambiente está bem maduro para a gente discutir telemedicina no uso dessas novas tecnologias para o atendimento remoto dos pacientes. Agora, doutor Antônio, quais são os principais objetivos, né, da parceria da Associação Paulista de Medicina e o que já tem sido feito com a comunidade médica do estado de São Paulo? Então, vamos lá. O ano passado teve o congresso e vários eventos que nós promovemos. Entretanto, ficou no limbo essa discussão porque houve a revogação. O que a PM vinha fazendo acreditando que em algum momento teríamos uma legislação adequada, a gente continuou na procura de disponibilizar para os médicos uma plataforma onde ele pudesse fazer o atendimento de forma segura dos seus pacientes, né? E fizemos uma parceria com uma empresa nesse sentido. Com a pandemia e a medida provisória que tivemos do Ministério da Saúde e, mais recentemente, a Lei 13.989, os nossos médicos já puderam ter acesso a todo esse ambiente, ele está preparado. Mas ainda o médico está preparado. Agora, quem ainda está com dificuldade de se adaptar são os próprios pacientes, né? E nisso eu acho que a Alesp pode ajudar muito a divulgar esses modelos para o paciente conhecer as limitações que tem, a questão da segurança da informação. Tudo isso é um ecossistema que vários atores têm que estar preparados para saber como trabalhar no uso dessas novas tecnologias. Hoje, um médico associado da Associação Paulista de Medicina, ele tem tanto acesso à plataforma de forma gratuita, como um certificado digital necessário para a assinatura dos documentos que o médico emite durante o atendimento, como prescrições de medicamentos, pedidos de exames, atestados, relatórios médicos. Esses documentos eletrônicos que podem ser assinados com certificado digital, a APM também disponibiliza para o médico, ajudando ele a estar adaptado à telemedicina. Agora, doutor, o senhor tocou num ponto importante, né? Às vezes, ou muitas das vezes, o paciente, nesse momento de pandemia, principalmente nesses últimos 4 meses, o paciente ele fica com esse receio de entender que uma consulta remota por vídeo vai efetivamente ajudá-lo ou não. Também papel do médico ali de deixá-lo tranquilo nesse momento, né? E eu entendo que vocês, aí junto com a Associação Paulista de Medicina, tem efetivamente trabalhado também o lado do paciente, não é? Sim, é verdade. Muito boa a tua pergunta.
e é um trabalho que tem que ser feito. Primeiro de tudo, a telemedicina ela tem uma limitação muito grande dos atendimentos. Excelente para o médico atender aqueles pacientes que ele já conhece de longa data, para dar continuidade nos tratamentos, dar a orientação. Pacientes novos, ela tem uso muito restrito, basicamente em doenças de baixa complexidade, doenças onde tem sinais e sintomas muito claros de qual hipótese diagnóstica é. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. A telemedicina tem limitações. Ela é ótima porque ela aumenta o acesso ao médico, mas tem limitações. E essas limitações têm que ficarem bem claras para os pacientes. O médico tem esse papel de transmitir ao paciente que ele, nesse atendimento remoto, ele tem limitações. E, em muitos casos, no segundo atendimento, ele vai precisar fazer o atendimento presencial do paciente, seja para dar continuidade ou seja para aprofundar a investigação que foi iniciada no atendimento remoto. Doutor, e qual é a sua posição com relação aos atendimentos por telemedicina após a pandemia? Nós temos que evoluir nisso. Está claro hoje que da maneira como tem sido praticada o atendimento remoto, que é a telemedicina que a gente está falando aqui, tem sido extremamente benéfico para os pacientes. A APM está para soltar uma pesquisa feita no mês passado que procura obter qual que é a percepção dos médicos em relação ao uso da telemedicina nos atendimentos. A nossa expectativa, de forma preliminar, é que a posição dos médicos tem sido muito positiva, tem sido muito eficiente para eles darem continuidade nos seus pacientes. Então, a gente precisa ter um ambiente legal para dar continuidade, para não ficarmos no limbo que estávamos em 2019 e tivemos que correr para preparar o ambiente no momento de pandemia. Então, essa lei hoje, a 13.989, e a portaria 467 do Ministério, que dá condições do atendimento remoto somente durante a pandemia, tem que evoluir para pós-pandemia. Né? Porque os atendimentos realizados no momento não são somente para pacientes que estão acometidos do coronavírus. Pacientes que estão com hipertensão arterial, são diabéticos, pacientes que teve algum caso agudo de alguma infecção e várias outras doenças, pacientes oncológicos. Então, a gente tem que dar continuidade nessa forma de atendimento. E isto cabe aos deputados, né, ao Poder Executivo, poder não deixar todo esse investimento que foi feito, esse preparo que foi feito parado, né? Cria aí uma insegurança jurídica muito ruim. E, doutora, justamente com relação a isso que o senhor está falando, né, se pensar em políticas públicas para o setor, o senhor disse, né, em 2019, a visão da telemedicina era foi acelerada com a pandemia nesse momento, mas dentro da sua fala eu entendo que essa questão da telemedicina não pode morrer, entre aspas, depois que a pandemia parar ou que o decreto finalizar. Como que se consegue que essa discussão continue nesse período? É preciso que a sociedade entenda, que a classe médica se entenda, o senhor falou, né, dos gestores públicos também? Sim, excelente essa tua colocação, porque algumas coisas estão acontecendo. Recentemente, teve uma consulta pública da Câmara Legislativa em Brasília. A APM participou, quem representou a APM foi o Dr. Jefferson Fernandes. Essa consulta pública foi conduzida pelo deputado Luizinho e pela deputada Adriana Ventura, e houve esse debate nessa consulta pública. Ouvimos entidades, pessoas, deputados a favor e contra a telemedicina. Então já está ocorrendo esse debate. E tem sido elaborado várias proposições de projetos de lei para esse futuro que nós estamos aqui conversando, né? A APM, junto da OAB de São Paulo,
está participando de um grupo, de uma discussão para levar uma proposta de projeto de lei que deve ser compilado no Congresso Nacional, e aí a gente sair do outro lado com uma lei pós-pandemia madura. E esse debate está acontecendo porque a Lei 13.989, a qual me referi, ela teve um veto presidencial que era aquele onde a lei colocava para o Conselho Federal de Medicina elaborar uma lei no futuro. Como teve o veto, quem vai elaborar a lei é o Congresso. E isso é bom. Apesar de eu ser médico, eu acho que essa discussão sendo no Congresso, ela é mais ampla. Ela não fica restrita somente aos médicos, né? E tem que envolver o cidadão nessa discussão. E é isso que está acontecendo e é muito positivo. Doutor Antônio, realmente o atendimento virtual, a telemedicina, ela já era uma tendência, né? O que acontece é que a pandemia trouxe isso para já, então tudo teve que ser muito rápido, né? O que o senhor espera daqui para frente, né, da telemedicina, já que a gente, né, já era uma tendência, mas teve que se adiantar isso por conta dessa pandemia mundial? Ótimo. É assim, você vê, e tem um pouco a ver, essa tua pergunta, eu vou pegar um gancho na pergunta anterior. Nós temos hoje um movimento muito grande de adaptação para esses atendimentos remotos, fazer teleconsulta, telediagnóstico, teleinterconsulta. Então, os médicos estão fazendo uma capacitação para fazer esse atendimento. Os serviços de saúde, que é muito importante, estou falando de farmácias, os laboratórios de medicina diagnóstica, serviços especializados, todos eles estão se adaptando nesse período de pandemia para esse atendimento remoto. As farmácias, por exemplo, hoje já estão podendo fazer venda de medicamento através de uma prescrição digital, onde o médico assina através de um certificado digital. Estou dando só isso como exemplo. Então, todo um movimento está acontecendo para se adaptar a este novo normal, a esse futuro que pós-pandemia. Isso não pode se perder. E eu espero que a gente tenha uma continuidade, porque o benefício ele é muito claro. O atendimento remoto, ele aumenta o acesso dos pacientes aos serviços de saúde, a especialistas, ao seu médico. A distância não é mais uma barreira para ele obter uma informação para a doença que ele está tendo ou para o problema que ele está tendo naquele momento. A compra de um medicamento ou acesso a um medicamento também não é mais barreira se ele não tem o papel do médico, que ele não conseguiu ir até o consultório ou o médico dele está viajando. Então, toda essa estrutura, esse movimento que está acontecendo neste exato momento é que vai transformar a medicina no futuro, né? Para melhor, não tenho dúvida. O médico trabalhando no atendimento remoto, com ética, com responsabilidade, e o paciente também conhecendo quais são os limites desse tipo de atendimento, nós vamos ter assim uma melhoria incrível da saúde no geral. Mas, como você disse, as políticas de saúde pública precisam se aproveitar desse momento para criar novos processos no sentido de dar melhoria à população. Perfeito, doutor Antônio Carlos Endrigo, diretor de TI da Associação Paulista de Medicina, falando para a gente, então, como está funcionando a telemedicina com a comunidade médica aqui no estado de São Paulo. Obrigada pela sua contribuição hoje por aqui. Até uma próxima, doutor. Muito obrigado, um bom dia para vocês. Agradeço o contato.